Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, como eu não havia falado sobre a quaresma, como eu não tinha feito um vídeo, né, falando sobre a quaresma, o seu significado, como se proteger, o que acontece, o que pode ocorrer dentro da Umbanda para os médios, o que isso simboliza. Nesse vídeo aqui eu venho trazer um pouco desse conteúdo falando sobre a quaresma, sobre o verdadeiro significado da quaresma, o que ela significa para um umbandista, quais são os cuidados, enfim. Vamos tentar trazer um resumidão aqui para vocês e fazer o pessoal acordar um pouquinho aí para este período, né, onde muitas pessoas colocam determinadas coisas na cabeça, mas não entendem certamente o que pode significar ou simbolizar aí a quaresma, tá certo? Então peço para você que acompanhe esse vídeo do início ao fim. Não esquece de deixar a sua curtida, os seus comentários também, logo abaixo a sua opinião e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, eu me chamo Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda e, é claro, administrador aqui do canal Tudo Sobre Umbanda. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, é claro que antes da gente falar sobre a quaresma dentro da Umbanda ou dentro do Espiritismo, a gente tem que falar da quaresma dentro da Igreja Católica. Para quem não sabe, pessoal, a quaresma, né, é um tempo de preparação para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus Cristo. É isso mesmo. É um tempo de peregrinação, é um tempo de reflexão, é um tempo de reforma íntima, é um tempo que os cristãos se preparam para a ressurreição de Cristo. É isso mesmo. Lembrando que nos primórdios ali, depois da morte de Jesus Cristo, depois do crucifixo, ou seja, depois que Jesus Cristo foi crucificado, essa preparação era de 3 dias apenas. Conforme o tempo foi passando, os católicos aumentaram esse tempo para 40 dias. Aí, desde então, foi criado aí a quaresma. Uma das coisas importantes também que devemos lembrar, dentro da própria Bíblia, né, está escrito que a quaresma foi o período que Jesus Cristo, peregrinando pelo deserto para refletir, enfim, ele passou 40 dias de reflexão e 40 dias também de atormento espiritual para que, né, ele fosse tirado da sua missão, ou seja, ele foi atentado pelas energias das trevas durante 40 dias para que ele fosse desviado do seu verdadeiro propósito. Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente temos que a quaresma é um período, né, de tentações, é um período de preparação, de reflexão para a ressurreição de Cristo, onde os cristãos são atormentados, né, por energias negativas, para que eles acabem meio que se desligando do verdadeiro propósito de Cristo. É isso mesmo, ou seja, ali, né, nesse período para a Igreja Católica, os cristãos são atormentados, né, para serem desviados do verdadeiro propósito de Cristo. E também, é claro, um período de reflexão, onde o próprio cristão deve se voltar para si mesmo em orações, jejuns, para se preparar espiritualmente e fisicamente para a ressurreição de Cristo, tá ok? Aí é um pouco da quaresma dentro da igreja cristã, né? Ou seja, dentro do catolicismo. Uma outra questão que a gente vai ter que falar aqui, pessoal, se vocês não sabem, a quaresma, né, ou seja, o termo quaresma, ela foi criada pela Igreja Católica, tá ok? É isso mesmo, pessoal, o termo quaresma foi criado pela Igreja Católica, depois da morte de Jesus Cristo. Se eu não me engano, 320 anos depois da morte de Cristo, esse termo quaresma foi criado pela Igreja Católica. Ou seja, então antigamente não existia este termo quaresma, tá ok? É claro que existiam outras ritualísticas que simbolizavam quase a mesma coisa. Ou seja, existiam ritualísticas muito antes de Cristo, aonde, né, os fiéis, aonde os praticantes de determinadas doutrinas ficavam um período se preparando, um período de reflexão, um período de reforma íntima, né, para que
quando chegasse a hora certa ele passasse por algum tipo de ritualística. Exemplo, eu tenho que ficar 40 dias me preparando, né, me purificando para que eu possa ser batizado, né, um exemplo, e por aí vai. Mas o termo quaresma foi criado pela Igreja Católica. Seguindo este exemplo que o termo quaresma foi criado pela Igreja Católica, então a gente tem uma questão bem simples. Dentro do Espiritismo, segundo a doutrina afro, né, que é a tradição afro que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, que é o candomblé, algumas vertentes da Umbanda e da Quimbanda, a quaresma não existe, por ser um termo, por ser um período criado pela Igreja Católica. E, é claro, consequentemente, a gente tem aquele fato bem simples e importante. Se foi criado pela Igreja Católica e você segue uma doutrina africana, entendemos que, naquele período, a África não tinha influência do cristianismo. Então, bem simples, para quem segue uma doutrina iorubá, uma doutrina africana, né, ou uma religião africanizada, não tem esse costume ou não segue esse período que é o período da quaresma, que foi criado pela Igreja Católica. Agora existe aquele outro termo também, que é bem simples e fácil, que algumas vertentes, tanto de Umbanda, como vertentes do Candomblé, como vertentes da Quimbanda também, seguem o cristianismo. É isso mesmo, principalmente se tratando da Umbanda. A Umbanda, existe várias vertentes da Umbanda que seguem o cristianismo e também são cristãs. Por esse motivo, por ser uma Umbanda cristã, vamos assim dizer, essas umbandas também seguem a quaresma com o mesmo propósito da Igreja Católica, que é um período de preparação, é um período de reflexão, é um período para que os médios possam se preparar para a ressurreição de Cristo. Deixando bem claro aqui, viu, pessoal, quando eu falo que os médios se preparam para a ressurreição de Cristo, é porque tem certas umbandas, doutrinas umbandistas, né, que seguem a lei de Cristo, que seguem a lei de Jesus Cristo, a Bíblia e tudo, né? Então, deixando claro aqui que tem as umbandas que são cristãs e tem as umbandas que são mais africanizadas, tá ok? Consequentemente, elas seguem sim essa doutrina, né? E também, é claro, existe aquele porém que também para alguns umbandistas, os 40 dias da quaresma é um momento, é um período de atormentação, tá certo? Então é onde que o médium deve se preparar, entrar em contato consigo mesmo, se vigiar, orar, entrar em jejum, em penitência, se voltar mais para o seu lado espiritual, seja suas entidades, Jesus Cristo, naquilo que o médium acredita, para que essas atormentações não venham a prejudicar ele, tá certo? Não venham a prejudicar o médium, tá certo? E esse termo de atormentação, para quem não sabe, se dá pelo fato bem simples. Na época do carnaval, acredita-se que os portais do umbral ou os portais do inferno, em termos, eles estão abertos. Isso mesmo, na quaresma, quer dizer, no carnaval, pessoal. Ó, não é na quaresma, é no carnaval. Os portais do umbral ou do inferno estão abertos. Durante esse período do carnaval, espíritos negativos ou qualquer outro tipo de espírito sai desses lugares, dessas colônias espirituais, como umbral, como inferno, purgatório, enfim, e vem para a Terra, a fim, né, de se divertir dentro de algumas doutrinas. Eles vêm, né, para a Terra a fim de se divertir, aproveitar esse período, né, do carnaval. Depois do carnaval a gente tem a quaresma. Aí o que acontece? Esses espíritos eles acabam se impregnando em certos indivíduos para continuarem, né, a sua diversão em termos, ou para continuarem aqui na Terra. Então eles acabam se impregnando em certas pessoas. Dessa forma eles acabam não voltando lá para o umbral, não voltando lá para o inferno. Então, por isso que sempre depois do carnaval tem a quaresma, que é aquele momento que os portais praticamente já se fecharam, mas tem espíritos negativos que vão ficar impregnados aqui na Terra, né, a fim de não querer voltar mais ali para o umbral ou voltar mais para o inferno. É onde que sempre o médium tem que vigiar, o cristão tem que vigiar, o católico tem que sempre estar ali orando, vigiando. Então esse é um termo aí mais simples, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai falar, né, dos verdadeiros propósitos da quaresma.
verdadeiro propósito da quaresma, além disso que eu já expliquei, se tratando aqui do catolicismo, do cristianismo, né, que é um momento de reflexão, enfim, e por aí vai. A quaresma é um período de reforma íntima, presente em todas as religiões. É isso mesmo, presente no candomblé, presente na umbanda, presente em religiões até mesmo africanizadas. É um período de reforma íntima, é um período que o médium, é o período que o indivíduo se volta para si mesmo. Né? É isso mesmo, pessoal, é aquele período, né, aquele tempo que o médium, a pessoa se volta para si mesmo, né, a fim de melhorar o seu interior, consequentemente melhorar a sua vida, melhorar o seu espiritual. Então, ele se volta para si, né? Ele canaliza mais energia nesse período, ele absorve mais energia neste período, porque é um período que ele vai estar mais no seu próprio interior. Então ele vai absorver mais energia a fim de se reformar. Isso mesmo, então é um período de reforma. Então nesse período o médium vai se reformar através do que? Do capturar energia para si mesmo. Isso é um ponto que acontece em todas as religiões, mesmo sendo africanas, mesmo sendo africanizadas. Então é um período que ele vai absorver energia. Aí existem duas questões. A primeira questão é, se é um período de reforma íntima, é um período que o médium vai canalizar, vai absorver mais energia, então pode ser um período de muita densidade energética. Isso não quer dizer, pessoal, deixando claro, que portais estarão abertos. Isso não quer dizer que o inferno estará aberto. Isso não quer dizer que vai ter mais energia negativa. Não, não tem nada a ver. O tempo vai ser o mesmo, a forma vai ser a mesma, as energias que estiverem ao redor vão ser a mesma. Só que qual a diferença? Como qualquer indivíduo vai estar nesse período de reforma, atraindo mais energia, então deve-se tomar bastante cuidado com qual tipo de energia você vai estar atraindo para você. E isso são coisas que acontecem no nosso cotidiano normalmente. Lugares onde a gente vai, a gente pode absorver mais energia nesse período. Pessoas que estão próximos de nós, a gente pode absorver mais energia nesse período. Os nossos próprios pensamentos, a nossa intenção, o nosso querer também pode fazer com que a gente atraia mais energia. Então é um período de atração de energia onde o médium sim tem que vigiar, elevar os seus pensamentos, procurar fazer as coisas de forma correta. Tá, ok? Porque ele vai estar absorvendo mais devido a essa reforma íntima, né? Consequentemente, pode ser um período muito bom, positivo, de crescimento mediúnico, e também pode ser um período de declínio, né? Para aquele médium que está sempre ali no negativismo. Uma das coisas bem importantes também, que é um período ótimo para o desenvolvimento, tá, ok? Mediúnico. Por isso que tem muitos terreiros que não fecham nesse período, continuam trabalhando, continuam fazendo as suas giras. A outra questão também, que muitas pessoas falam, que se nesse período é um período bom, né, para realizar ali os seus feitiços, magias, mandingas e trabalhos e por aí vai, giras e por aí vai. Sim, é um período bom, é um período excelente. E por que é um período excelente? Porque é um período onde que as pessoas vão estar absorvendo mais energia, então a própria energia do indivíduo vai estar mais densa. A energia do médium vai estar mais densa. O médium vai estar mais energizado neste período. Ou qualquer outro indivíduo vai estar mais energizado. Consequentemente, tudo que o médium for fazer voltado à questão energética, voltado a questões espirituais, terá um pouco mais de potência devido a essa absorção de energia que ele vai ter. Então, é claro, a gira, o desenvolvimento mediúnico, um trabalho espiritual que o médium venha fazer, uma simpatia ou até mesmo uma simples oração, terá mais potência devido à energia do próprio médium que vai estar mais densificada, tá ok? Então dentro dessa questão, sim, existe aquele período que devemos vigiar. Agora, pessoal, deixando claro, para você que é um budista, para você que é do candomblé, essa questão de quaresma ser um período perigoso, ser um período ruim, onde devemos nos proteger, porque isso e aquilo outro, isso, pessoal, é tudo doutrinas católicas, criadas na Igreja Católica. Então, se você for um budista, entenda que a quaresma para você, se você for candomblecista, se a quaresma
a quaresma para você é um período de reforma íntima, não é um período da forma que eles falam na Igreja Católica, tá bom? A não ser que você acredite nisso. Entenda também que o mundo espiritual, o plano espiritual, né, ele trabalha conforme o que você crê. Ele trabalha conforme o que você acredita, o que você emana, o que você absorve. Então, se você acredita que a quaresma é uma data pesada, que é um período de negatividade, para você será um período de negatividade, né? Se você acredita que na quaresma portais para o umbral, portais para o inferno estarão abertos, para você esses portais estarão abertos. Agora, para aquela pessoa que não, a quaresma para mim é um período de reforma íntima, de densidade energética, mas não tem nada de portal aberto, não tem nada de demônio, é isso que vai acontecer. Então, o que vale muito é aquilo que você acredita, é a sua própria crença, é aquilo que você segue, tá bom? Agora vamos para algumas questões básicas, né, que são, como muitos médios acabaram me perguntando, né, muitos inscritos, formas de se proteger, o que pode e o que não pode fazer neste período de quaresma. Como eu falei, como é um período de absorção de energia, aonde a energia do próprio indivíduo vai estar mais densa, ou seja, vai estar mais forte, então é um período que você pode fazer qualquer coisa, né, que terá mais valia. Procure não fazer nada que seja negativo. Por quê? Porque além daquilo que você for fazer, que seja negativo, ter mais valia, ter mais potência, entendemos que quando você faz algo negativo, você futuramente ou posteriormente, você pode também absorver aquela negatividade que você mesmo fez. Então não esqueça da lei do retorno. Então nesse período, opa, estou me sentindo mais energético ali, mais forte espiritualmente, procure não fazer nada de negativo. Mas é um período bom para você fazer os seus rituais, para você fazer suas firmezas, suas orações, os seus trabalhos, enfim, é um período excelente. As formas de se proteger. Agora, né? Quais são as formas de... lembrando, viu, pessoal? O que se pode fazer? Qualquer coisa. Neste período pode fazer qualquer coisa. Tomar os seus banhos, fazer as suas firmezas, suas oferendas, fazer as suas ritualísticas. Se você é pai de santo, sacerdote, você pode continuar fazendo o que você faz. Isso vai depender de cada pessoa. Agora, como se proteger? Vamos lá. A primeira questão é, como eu falei no começo que tem várias doutrinas umbandistas que seguem a quaresma, então algumas doutrinas, alguns pais de santo acabam fazendo ali uma proteção para os médiuns, né? Isso dentro do terreiro, particular do próprio terreiro. Então isso vai depender muito de doutrina para começar daí. Opa, não, no meu terreiro segue-se a quaresma, o meu pai de santo acredita na quaresma, então neste período ele faz uma proteção, ele faz isso, faz aquilo e por aí vai, tá ok? Agora, a outra questão, para você que é médium e o seu terreiro não acredita e por aí vai, quais são as formas de proteger? Da mesma forma que você se protege no seu cotidiano. Lembrando que é apenas um período de densidade energética, de canalização de energia, mas o mal ou a negatividade, ou os espíritos obsessores, ou os espíritos negativos, eles estão em toda parte e a todo momento, não é só neste período não. Então é um período que você pode se proteger da mesma forma que você se protege antes, utilizando os seus colares, suas guias de proteção, fazendo os seus banhos, né, constantemente, como você já tem o costume de fazer, ou seja, se protege da mesma forma que antes, através dos banhos de descarrego, de proteção, suas guias e por aí vai. Agora, se caso você segue uma doutrina, né, você segue um terreiro que tenha esses costumes da quaresma mais ligado ao cristianismo, então você tem que seguir ali o que o terreiro implanta para vocês, tá certo? Então isso aí, para quem não sabe, foi uma explicação fácil, de forma resumida, sobre a quaresma, principalmente também dentro da Umbanda, né? Eu particularmente, pessoal, deixando claro, eu particularmente, Patrick, né, eu não sigo esse período da quaresma, tá certo? Eu não sigo como os cristãos, eu não sigo como vários umbandistas. Para mim, um período da quaresma é um período
católico, então eu não sigo porque eu não sou católico, né? É claro, gente, deixando bem claro aqui que eu respeito a opinião de todos, né? Se tem aquela pessoa que acredita na quaresma, que acha que a quaresma é um período pesado, negativo, então respeito, segue a sua doutrina, procure formas de se proteger da forma que você acha melhor, pegue opções aqui também no canal, que a gente tem várias opções através de banhos, como eu falei, a guia de proteção, principalmente se você acredita nisso, então isso provavelmente pode estar ocorrendo na sua vida, essa densidade energética, essa negatividade, ela vai estar acontecendo porque você está acreditando naquilo, tá certo? Então entendam isso, eu particularmente, pai Patrick de Oxóssi, eu não sigo essa doutrina, eu não sigo esse costume da quaresma, né, por ser uma tradição católica. Então, por mais que eu siga Umbanda, que também tem um pouco do cristianismo, né, mas também tem um pouco da doutrina africana. Então, eu sou mais pela doutrina africana do que pela doutrina católica, tá certo? Então, eu não sigo aí essa época da quaresma, mas entendo bastante, certo? Pessoal, é isso. Deixe nos comentários a sua opinião, que é de grande valia aqui pra gente, tá certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que vocês todos tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.